Transtornos de personalidade na clínica. Funcionamento do cluster A. O chamado cluster A, conforme descrito nos manuais diagnósticos, reúne quadros caracterizados por comportamentos considerados estranhos, excêntricos ou socialmente distantes. No entanto, uma leitura estritamente descritiva é insuficiente. Do ponto de vista clínico, a questão central não é o comportamento estranho, mas sim o modo como o sujeito se relaciona com o outro e com a realidade. A pergunta fundamental pode ser formulada da seguinte forma: o afastamento do outro é uma escolha, uma defesa ou efeito de uma organização psíquica específica? Fundamentação teórica. No DSM-5, o cluster A, o grupo A, inclui personalidade paranoide, personalidade esquizoide, personalidade esquizotípica. Esses quadros são agrupados por características como desconfiança e isolamento, estranheza no pensamento ou comportamento. No entanto, essa classificação não explica o funcionamento subjacente. Na perspectiva de Sigmund Freud, a relação do sujeito com a realidade é medida por processos psíquicos complexos, especialmente no que se refere às formações do inconsciente. Como ele afirma, o eu não é senhor em sua própria casa. Freud, 1917, uma dificuldade no caminho da psicanálise. Essa formulação indica que o comportamento não pode ser compreendido sem considerar a dinâmica inconsciente. Já Jacques Lacan aprofunda essa questão ao situar a relação do sujeito com o outro como estruturante. Como ele afirma, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Lacan, 1953, Função e campo da fala e da linguagem. Isso implica que o modo como o sujeito se relaciona com o outro revela sua estrutura. No campo contemporâneo, Otto Kemberg contribui ao diferenciar níveis de organização da personalidade, permitindo uma leitura mais precisa desses funcionamentos. Problema teórico: o cluster A levanta uma questão fundamental. O afastamento social indica defesa ou falha na relação com o outro? A clínica mostra que, em alguns casos, há retraimento defensivo, em outros, há dificuldade estrutural de vínculo. Isso implica que comportamentos semelhantes podem ter funções distintas. Desenvolvimento teórico. O funcionamento do cluster A pode ser compreendido a partir de 3 eixos fundamentais. Em primeiro lugar, a relação com o outro. Nos quadros do cluster A, observa-se frequentemente uma dificuldade significativa na construção de vínculos. No entanto, essa dificuldade não é homogênea. Em alguns casos, há desconfiança e interpretação persecutória. Em outros, um afastamento marcado por indiferença. E em outros ainda, uma relação marcada por estranheza e pensamento pouco convencional. Como já indicava Sigmund Freud, a relação com o outro é atravessada por processos inconscientes que não se reduzem ao comportamento observável. Em segundo lugar, a relação com a realidade. Em certos casos, observa-se a preservação da realidade, ainda que com distorções interpretativas. Em outros, há fragilidade maior, com elementos próximos ao pensamento mágico ou à crença idiosincrática. Na leitura de Jacques Lacan, isso pode ser compreendido em termos da relação do sujeito com o simbólico e com o outro, o que permite diferenciar níveis de comprometimento. Em terceiro lugar, o funcionamento defensivo. O afastamento pode funcionar como defesa contra a angústia, evitando o contato com o outro. No entanto, em certos casos, não se trata apenas de defesa, mas de uma limitação da própria capacidade de estabelecer vínculos. Como aponta Otto Kemberg, a análise do funcionamento permite distinguir esse retraimento defensivo e déficit estrutural. Formulação central. O funcionamento do cluster A caracteriza-se por alterações na relação com o outro e com a realidade, podendo variar entre retraimento defensivo e dificuldades estruturais de vínculo, o que exige uma análise clínica que vá além da descrição comportamental. Implicação clínica. Interpretar isolamento como simples escolha. Investigar a função do afastamento. Implicação clínica. Correto. Incorreto. Interpretar isolamento como simples escolha. Correto. Investigar a função do afastamento. Incorreto. Basear-se no comportamento. Basear-se apenas no comportamento. Correto. Analisar funcionamento.
Incorreto, generalizar casos. Correto, diferenciar níveis de organização. Erros comuns. Ele é assim porque quer ficar sozinho. Justificativa. Pode haver função defensiva ou estrutural. Confundir isolamento com autonomia. Justificativa. Pode indicar dificuldade. Reduzir quadro à timidez. Justificativa. Funcionamento mais complexo. Microvinheta clínica. Paciente apresenta isolamento social significativo, com poucos vínculos, desconfiança em relação aos outros e tendência a interpretar situações neutras como ameaçadoras. Análise clínica da vinheta, observa-se retraimento social, desconfiança e interpretação persecutória. Isso indica funcionamento compatível com padrões do cluster A, necessidade de avaliar nível de organização. Pensamento superficial. Ele é isolado porque gosta. Pensamento clínico correto. O isolamento pode ter função psíquica. Exercício. No cluster A, o isolamento social pode indicar A. Apenas preferência pessoal. B. Um funcionamento que pode ser defensivo ou estrutural. C. Falta de interesse cultural. D. Ausência de inteligência social. Correto. Um funcionamento que pode ser defensivo ou estrutural. Funcionamento do cluster B. O chamado cluster B reúne quadros caracterizados por intensidade emocional, impulsividade e instabilidade nas relações. No entanto, reduzir esses funcionamentos a excesso emocional é uma simplificação que obscurece sua lógica clínica. A questão central não é o quanto o sujeito sente, mas sim como ele organiza, regula e sustenta suas experiências afetivas e relacionais. A pergunta fundamental pode ser formulada da seguinte maneira: a instabilidade é expressão de intensidade emocional ou efeito de uma dificuldade estrutural de integração psíquica? Fundamentação teórica. No DSM-5, o cluster B inclui personalidade borderline, personalidade histriônica, personalidade narcisista, personalidade antissocial. Esses quadros são descritos por impulsividade, instabilidade afetiva, padrões relacionais intensos, busca por reconhecimento ou controle. No entanto, essa descrição não explica o funcionamento subjacente. Na perspectiva de Sigmund Freud, os afetos estão diretamente ligados à economia psíquica e à dinâmica pulsional. Como ele afirma, os afetos são destinos das pulsões. Freud, 1915, Pulsões e seus destinos. Isso implica que a intensidade afetiva não é em si patológica, mas precisa ser compreendida em sua função. Já Jacques Lacan desloca a questão ao afirmar: o desejo do homem é o desejo do outro. Lacan, 1960, Subversão do sujeito e dialética do desejo. Essa formulação permite compreender que os padrões relacionais intensos do cluster B estão profundamente ligados à relação com o outro, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento e à validação. No campo contemporâneo, Otto Kemberg oferece uma contribuição decisiva ao descrever a organização borderline da personalidade, caracterizada por difusão de identidade, uso predominantemente de defesas primitivas, uso predominante de defesas primitivas, instabilidade afetiva e relacional. Como ele afirma, a instabilidade reflete falhas na integração das representações do self e do objeto. Kemberg, 1975. Borderline Conditions and Pathological Narcissism. Problema teórico. O cluster B levanta uma questão central. A instabilidade é excesso ou falha? A clínica mostra que não se trata apenas de intensidade emocional, mas de dificuldade de integração, fragilidade na identidade, instabilidade na relação com o outro. Isso implica que o problema não é sentir muito, mas não conseguir integrar o que sente, o que se sente. Desenvolvimento teórico. O funcionamento do cluster B pode ser compreendido a partir de 3 eixos fundamentais. Em primeiro lugar, a regulação afetiva. Nos quadros do cluster B, observa-se dificuldade significativa em regular emoções, com oscilações intensas e rápidas. No entanto, como já indicava Sigmund Freud, os afetos não são apenas reações, mas expressões da dinâmica pulsional.
A dificuldade não está na presença do afeto, mas na incapacidade de elaborá-lo. Em segundo lugar, os padrões relacionais. As relações são frequentemente marcadas por intensidade, instabilidade e alternância entre idealização e desvalorização. Na perspectiva de Jacques Lacan, isso pode ser compreendido a partir da dependência do olhar do outro, o que torna o vínculo instável e altamente reativo. Em terceiro lugar, a integração psíquica. Como aponta Otto Kemberg, a instabilidade do cluster B está ligada à dificuldade de integrar representações positivas e negativas de si e do outro. Isso resulta em uma organização psíquica marcada por cisão, o que impede a formação de uma identidade estável. Formulação central. O funcionamento do cluster B caracteriza-se por instabilidade afetiva e relacional decorrente de dificuldades na integração psíquica, especialmente na articulação entre representações de si e do outro, e não simplesmente por intensidade emocional. Implicação clínica. Incorreto, reduzir a excesso emocional. Correto, investigar integração psíquica. Incorreto, interpretar a intensidade como problema isolado. Correto, analisar a função do afeto. Incorreto, ignorar a relação com o outro. Correto, avaliar dinâmica relacional. Erros comuns. O problema é que sente demais. Justificativa, problema é integração. Confundir intensidade com profundidade. Justificativa, pode haver desorganização. Reduzir a drama ou manipulação. Justificativa, funcionamento complexo. Microvinheta clínica. Paciente apresenta relações intensas e instáveis, alternando rapidamente entre idealização e desvalorização, com episódios de impulsividade e dificuldade em regular emoções. Análise clínica da vinheta. Observa-se instabilidade afetiva, oscilação relacional, impulsividade. Isso indica dificuldade de integração psíquica, funcionamento compatível com o cluster B. Pensamento superficial, o problema é sentir demais. Pensamento clínico correto, o problema é não conseguir integrar o que se sente. Exercício. No cluster B, a instabilidade emocional está principalmente relacionada a falta de interesse social, B, excesso de inteligência emocional, C, dificuldade de integração psíquica, D, ausência de experiências afetivas. Correto, dificuldade de integração psíquica, C. Funcionamento do cluster C. O chamado cluster C é frequentemente descrito como o grupo dos transtornos ansiosos ou evitativos. No entanto, essa denominação pode induzir a uma leitura superficial, centrada apenas na ansiedade como um fenômeno manifesto. A questão clínica mais relevante não é a ansiedade em si, mas a forma como o sujeito organiza o medo, o controle e a dependência em sua relação com o outro e consigo mesmo. A pergunta central pode ser formulada da seguinte maneira: a evitação é um traço de personalidade ou uma estratégia de proteção frente à angústia de desorganização psíquica? Fundamentação teórica. No DSM-5, o cluster C inclui personalidade evitativa, personalidade dependente, personalidade obsessivo-compulsiva. Esses quadros são caracterizados por medo de rejeição, necessidade de controle, insegurança relacional, dependência afetiva ou cognitiva. No entanto, essa descrição não explica a lógica subjacente do funcionamento. Na perspectiva de Sigmund Freud, a ansiedade não é apenas um sintoma, mas um sinal de conflito psíquico. Como ele afirma, a angústia é um sinal emitido pelo ego diante do perigo. Freud, 1926, inibições, sintomas e ansiedade. Isso implica que o comportamento evitativo pode ser uma tentativa de evitar a angústia. Já Jacques Lacan desloca essa questão ao afirmar: a angústia não é sem objeto. Lacan, 1962-63, O Seminário, livro 10. Isso significa que a ansiedade não é difusa, mas ligada à posição do sujeito diante do desejo do outro e da falta estrutural. No campo contemporâneo, Otto Kemberg contribui ao diferenciar níveis de organização. Já a personalidade, destacando que o cluster C geralmente apresenta maior integração do eu, mas com rapidez defensiva significativa. Problema teórico. O cluster C levanta uma questão central. O controle e a evitação são sinais de organização ou de fragilidade? A clínica mostra que há maior controle do comportamento, há maior adaptação social aparente, mas também rigidez e medo subjacente. Isso indica que o controle pode ser uma defesa contra a desorganização interna. Desenvolvimento teórico.
O funcionamento do cluster C pode ser compreendido a partir de 3 eixos fundamentais. Em primeiro lugar, a regulação da ansiedade. Nos quadros do cluster C, a ansiedade desempenha papel central na organização do comportamento. Como já indicava Sigmund Freud, a ansiedade funciona como um sinal de perigo, levando o ego a mobilizar defesas. No entanto, quando essas defesas se tornam predominantes, o sujeito passa a organizar sua vida em função da evitação da angústia, o que limita sua espontaneidade. Em segundo lugar, os padrões de dependência e controle. No caso da personalidade dependente, observa-se necessidade intensa de apoio externo, enquanto na personalidade obsessivo-compulsiva, há tentativa de controle rígido do ambiente e das próprias emoções. Na perspectiva de Jacques Lacan, isso pode ser compreendido como uma forma de lidar com a falta estrutural, seja pela submissão ao outro, seja pela tentativa de controlá-lo. Em terceiro lugar, a rigidez defensiva. Como aponta Otto Kemberg, o cluster C apresenta maior integração do ego em comparação com outros clusters, porém com uso excessivo de defesas neuróticas, o que resulta em rigidez, inibição e dificuldade de adaptação a mudanças. Formulação central. O funcionamento do cluster C caracteriza-se pela organização da vida psíquica em torno da evitação da ansiedade, resultando em padrões de controle, dependência ou inibição, que funcionam como defesas frente à angústia de desorganização. Implicação clínica. Incorreto, reduzir ao ansioso. Correto, investigar função da ansiedade. Incorreto, interpretar controle como saúde. Correto, avaliar rigidez defensiva. Incorreto, ignorar dependência emocional. Correto, analisar posição subjetiva. Erros comuns. Ele é só inseguro. Justificativa, pode haver estrutura complexa. Confundir controle com maturidade. Justificativa, pode ser rigidez. Reduzir a medo simples. Justificativa, envolve a organização psíquica. Microvinheta clínica. Paciente apresenta comportamento altamente organizado, perfeccionista e controlado, com dificuldade de tomar decisões sem validação externa e intenso medo de cometer erros. Análise clínica da vinheta, observa-se rigidez comportamental, necessidade de validação, medo de erro. Isso indica funcionamento compatível com o cluster C, organização centrada na evitação da ansiedade. Pensamento superficial, ele controla tudo porque gosta de ordem. Pensamento clínico correto, o controle pode funcionar como defesa contra a ansiedade. Exercício. No cluster C, o controle excessivo pode ser compreendido como a. Traço de inteligência superior. B. Estratégia de evitação da ansiedade. C. Ausência de emoções. D. Comportamento sem função psíquica. B. Estratégia de evitação da ansiedade. Diferença entre diagnóstico e funcionamento. Uma das confusões mais recorrentes na clínica contemporânea diz respeito à identificação entre diagnóstico e funcionamento psíquico. No uso cotidiano dos sistemas classificatórios, tende-se a assumir que o diagnóstico descreve o sujeito. No entanto, do ponto de vista clínico e psicanalítico, essa equivalência é problemática. A questão central é: o diagnóstico descreve o fenômeno, mas não necessariamente o funcionamento psíquico subjacente. Fundamentação teórica. No DSM-5, os transtornos de personalidade são definidos por critérios observáveis e padronizados com o objetivo de aumentar a confiabilidade diagnóstica. No entanto, como já indicava Sigmund Freud, a descrição não substitui a explicação. Freud, 1915, o inconsciente. Isso implica que o diagnóstico descreve sinais, mas não explica a lógica do sujeito. Na perspectiva de Jacques Lacan, essa diferença se radicaliza, pois o sujeito não é redutível ao conjunto de suas manifestações observáveis. Como ele indica, o sujeito não é aquilo que ele é, mas aquilo que ele diz. Lacan, 1957, a instância da letra no inconsciente. Já Otto Kemberg reforça essa distinção ao propor que 2 pacientes com o mesmo diagnóstico podem apresentar níveis completamente diferentes de organização da personalidade. Problema teórico. A confusão entre diagnóstico e funcionamento levanta uma questão fundamental. 2 pessoas com o mesmo diagnóstico funcionam da mesma forma?
A clínica mostra que não, pois o mesmo diagnóstico pode abranger estruturas diferentes, a mesma categoria pode conter níveis distintos de integração, o funcionamento não é capturado pelo rótulo. Isso evidencia um limite estrutural. O diagnóstico é classificatório, o funcionamento é dinâmico. Desenvolvimento teórico. A distinção entre diagnóstico e funcionamento pode ser compreendida a partir de 3 eixos fundamentais. Em primeiro lugar, o nível descritivo versus o nível estrutural. O diagnóstico, conforme o DSM-5, organiza sinais observáveis em categorias. Já o funcionamento refere-se à lógica interna do psiquismo, que não é diretamente observável. Como já indicava Sigmund Freud, o sentido do sintoma não está na sua aparência, mas em sua articulação com a história do sujeito. Em segundo lugar, a homogeneidade diagnóstica versus a heterogeneidade clínica. Um mesmo diagnóstico pode abranger sujeitos com níveis distintos de organização psíquica. Na perspectiva de Otto Kemberg, isso é evidente nos transtornos de personalidade, nos quais a categoria diagnóstica não garante homogeneidade estrutural. Em terceiro lugar, a estabilidade do rótulo versus a dinamicidade do funcionamento. O diagnóstico tende a ser relativamente estável, enquanto o funcionamento pode variar conforme contexto, relações e momentos clínicos. Na leitura de Jacques Lacan, isso reforça que o sujeito é efeito de sua posição na linguagem e não de uma categoria fixa. Formulação central. O diagnóstico em transtorno de personalidade é uma ferramenta descritiva e classificatória, enquanto o funcionamento psíquico refere-se à organização dinâmica do sujeito, sendo possível que diferentes funcionamentos estejam contidos sob um mesmo diagnóstico formal. Implicação clínica. Incorreto. Tratar diagnóstico com estrutura. Correto. Investigar funcionamento. Incorreto. Supor homogeneidade entre pacientes. Correto. Considerar singularidade. Incorreto, reduzir clínica ao rótulo. Correto, priorizar lógica psíquica. Erros comuns. Se o diagnóstico é o mesmo, o caso é igual. Justificativa, o funcionamento pode variar. Confundir categoria com estrutura. Justificativa, níveis diferentes de análise. Ignorar singularidade clínica. Justificativa, empobrece compreensão. Pensamento superficial. O diagnóstico define o sujeito. Pensamento clínico correto, o diagnóstico não esgota a compreensão do funcionamento. Exercício. A principal diferença entre diagnóstico e funcionamento é que a. O diagnóstico descreve a estrutura psíquica. O funcionamento é sempre igual ao diagnóstico. O diagnóstico é dinâmico e o funcionamento fixo. O diagnóstico é classificatório e o funcionamento é dinâmico. D. O diagnóstico é classificatório e o funcionamento é dinâmico. Organização clínica dos casos. A organização clínica dos casos de transtorno de personalidade exige ultrapassar a lógica puramente classificatória e avançar para uma leitura estrutural e funcional do sujeito. A questão central não é apenas qual é o diagnóstico, mas como esse sujeito funciona na prática clínica. Fundamentação teórica. Na perspectiva de Sigmund Freud, a clínica se organiza a partir da escuta da singularidade do caso. Como ele indica, cada caso deve ser considerado como único. Freud, 1913, sobre o início do tratamento. Na mesma direção, Jacques Lacan afirma: o caso clínico é sempre caso por caso. Lacan, 1964, O Seminário, livro 11. Isso implica que não há aplicação automática de categorias. Há leitura singular do funcionamento. Problema teórico: a organização clínica dos casos levanta uma questão central. Como integrar diagnóstico, funcionamento e singularidade? A resposta clínica exige a articulação entre descrição diagnóstica, leitura estrutural e escuta do sujeito. Desenvolvimento teórico. A organização clínica pode ser compreendida a partir de 3 eixos fundamentais. Em primeiro lugar, o uso do diagnóstico como ponto de partida e não de chegada. O diagnóstico pode orientar a escuta inicial, mas não deve encerrar a compreensão do caso. Como já indicava Otto Kemberg, a avaliação estrutural é essencial para compreender a profundidade do funcionamento. Em segundo lugar, a análise do funcionamento predominante. Em vez de focar apenas na categoria diagnóstica, o clínico deve observar padrões repetitivos, modos de relação, regulação afetiva e mecanismos de defesa. Na perspectiva de Sigmund Freud, o sintoma só ganha sentido dentro da economia psíquica do sujeito. Em terceiro lugar, a construção de uma hipótese clínica integrada. Isso implica articular diagnóstico, funcionamento e transferência, construindo uma leitura dinâmica do caso que pode se modificar ao longo do tratamento.
Na leitura de Jacques Lacan, o caso clínico é sempre uma construção em ato. Formulação central. A organização clínica dos casos em transtorno de personalidade exige a articulação entre diagnóstico, funcionamento e singularidade, sendo o diagnóstico apenas um ponto de partida para uma leitura estrutural e dinâmica do sujeito. Implicação clínica. Incorreto. Encerrar caso no diagnóstico. Correto. Construir hipótese clínica. Incorreto. Ignorar singularidade. Correto. Trabalhar caso a caso. Incorreto. Aplicar protocolo fixo. Correto. Sustentar leitura dinâmica. Erros comuns. O diagnóstico já explica tudo. Justificativa é apenas ponto inicial. Todos do mesmo grupo funcional, todos do mesmo grupo funcionam igual. Justificativa, há variações estruturais. O caso é estático. Justificativo, o funcionamento é dinâmico. Pensamento superficial. O diagnóstico já resolve o caso. Pensamento clínico correto. O diagnóstico é apenas uma parte da leitura clínica. Exercício. A organização clínica adequada de um caso exige principalmente a aplicação rígida do diagnóstico. B. Exclusão da singularidade. C. Articulação entre diagnóstico e funcionamento. D. Foco exclusivo no comportamento. C. Articulação entre diagnóstico e funcionamento. Encerramento. A análise dos 3 clusters permite compreender que os transtornos de personalidade não podem ser reduzidos a listas descritivas de sintomas, mas devem ser entendidos como modos de funcionamento psíquicos organizados. Em síntese, o cluster A significa afastamento e estranheza na relação com o outro. No cluster B, instabilidade e intensidade afetiva relacional. No cluster C, controle, evitação e dependência. Retomando a perspectiva de Sigmund Freud, a clínica exige ir além das aparências dos fenômenos. Descrição clínica detalhada dos clusters A, B e C. Grupo A, transtornos excêntricos ou estranhos. O grupo A reúne transtorno de personalidade caracterizado por padrões de comportamento socialmente estranhos, distantes ou desconfiados. Em geral, há prejuízo na construção de vínculos e uma forma peculiar de interpretar a realidade e o outro. São frequentemente percebidos como isolados, frios emocionalmente, desconfiados, excêntricos. 1. Transtorno de personalidade esquizoide, características centrais, isolamento social persistente, pouco interesse em relações interpessoais, baixa expressão emocional, aparente indiferença afetiva, preferência por atividades solitárias, ausência de desejo de vínculos sociais. Funcionamento clínico. O funcionamento esquizoide se organiza em torno de uma retirada do investimento afetivo no outro. O vínculo social não é vivido como necessidade psíquica central. Diferente de outros quadros, não há sofrimento evidente pela ausência de relações. Como identificar na prática? Evita contato social sem angústia evidente, não busca aprovação ou validação, mantém pouco ou nenhuma vida social, demonstra pouca reatividade emocional, prefere isolamento de forma estável. Manifestações típicas: vida solitária consistente, ausência de amizades próximas, pouca expressão facial ou emocional, fala monótona ou distante, aparente desligamento do ambiente social, não demonstra interesse em intimidade. Síntese clínica: isolamento afetivo estável, baixa necessidade de vínculo, retirada emocional do mundo social. 2. Transtorno de personalidade esquizotípica. Características centrais: comportamento excêntrico ou estranho, crenças incomuns ou pensamento mágico, ideias de referência, experiências perceptivas incomuns, ansiedade social intensa, discurso peculiar ou desconexo. Funcionamento clínico: o funcionamento esquizotípico se caracteriza por uma distorção na forma de interpretar a realidade. Não é apenas isolamento, mas uma forma peculiar de significação do mundo. Há proximidade com fenômenos do espectro psicótico, sem ruptura total. Como identificar na prática? Fala estranho, difícil de acompanhar, ideias incomuns rígidas, interpretações mágicas de eventos cotidianos, ansiedade social marcada, comportamento social inadequado ou bizarro. Manifestações típicas: crença em poderes especiais, superstição intensa, sensação de sinais ocultos no cotidiano, experiências perceptivas incomuns, presença, energia, vozes sutis, envolvimento com ocultismo ou religiões idiosincráticas, interpretação simbólica exagerada de eventos neutros. Síntese clínica: distorção perceptiva e cognitiva, pensamento mágico rígido, proximidade com o espectro psicótico. 3.
Transtorno de personalidade paranoide, características centrais, desconfiança persistente e infundada, interpretação de intenções maliciosas nos outros, hipervigilância constante, dificuldade em confiar, rancor persistente, sensibilidade à crítica. Funcionamento clínico, o funcionamento paranoide se organiza em torno da crença estrutural de ameaça. O outro é percebido como potencialmente perigoso. A realidade social é interpretada sob suspeita constante. Como identificar na prática? Interpretações persecutórias frequentes, dificuldade em estabelecer confiança, tendência a se sentir atacado, leitura negativa de situações neutras, reatividade defensiva ou hostil. Manifestações típicas: estão conspirando contra mim, querem me prejudicar, sem evidência, suspeita constante em relações próximas, dificuldade em aceitar explicações neutras, ressentimento prolongado, interpretações hostis de gestos banais. Síntese clínica, funcionamento baseado na desconfiança estrutural, mundo vivido como potencial ameaça. Síntese final do grupo A. Transtorno, núcleo do funcionamento. Transtorno, esquizoide. Núcleo do funcionamento, retirada afetiva. Manifestação principal, isolamento sem desejo de vínculo. Transtorno esquizotípico. Núcleo do funcionamento, distorção perceptiva. Manifestação principal, pensamento mágico e excentricidade. Transtorno paranoide. Núcleo do funcionamento, desconfiança estrutural. Manifestação principal, interpretação persecutória. Formulação central. O grupo A não representa apenas pessoas estranhas ou isoladas, mas 3 modos distintos de relação com o outro e com a realidade. Esquizoide, afastamento do vínculo. Esquizotípico, distorção da realidade. Paranoide, organização persecutória. Grupo B. Transtornos dramáticos, emocionais ou impulsivos. O grupo B reúne transtornos de personalidade caracterizados por intensa instabilidade emocional, dificuldades na regulação dos afetos e padrões relacionais marcados por impulsividade, dramatização e busca de validação externa. Esses sujeitos são frequentemente descritos como intensos, imprevisíveis, instáveis, dramáticos, manipulativos ou sedutores. O eixo central não é apenas o comportamento, mas a desorganização na regulação afetiva e na relação com o outro. 1. Transtorno de personalidade antissocial. Características centrais: desrespeito persistente às normas sociais, impulsividade, ausência de empatia, comportamento manipulativo, irresponsabilidade recorrente, histórico de conduta antissocial. Funcionamento clínico. O funcionamento antissocial se organiza em torno da instrumentalização do outro. O outro é utilizado como meio para obtenção de vantagem. Não há preocupação com culpa ou impacto emocional nas ações. Como identificar na prática? Violação repetida de regras sociais ou legais, mentiras frequentes e manipulação, ausência de remorso, impulsividade em decisões e ações, histórico de comportamento problemático desde a infância. Manifestações típicas: enganos sistemáticos, exploração de pessoas próximas, agressividade instrumental, irresponsabilidade financeira ou social, comportamento de risco, sem consideração por consequências. Síntese clínica: ausência de empatia estruturada, uso do outro como objeto, baixa integração de culpa e responsabilidade. 2. Transtorno de personalidade borderline. Características centrais: instabilidade emocional intensa, medo de abandono, relações afetivas caóticas, impulsividade, alternância entre idealização e desvalorização, sentimentos crônicos de vazio. Funcionamento clínico: o funcionamento borderline se organiza em torno da instabilidade do vínculo afetivo. O outro é vivido de forma oscilante, idealizado ou destruído. Há dificuldade em integrar aspectos positivos e negativos do objeto. Como identificar na prática? Mudanças rápidas de humor, relações intensas e instáveis, medo intenso de rejeição, reações emocionais desproporcionais, comportamentos autodestrutivos em situações de perda. Manifestações típicas: crises emocionais súbitas, ameaças ou tentativas de autoagressão, idealização intensa seguida de rejeição, ciúmes extremos, sensação persistente de vazio interno, impulsividade em sexualidade, gastos ou substâncias. Síntese clínica: instabilidade afetiva e estrutural, dificuldade de integração do objeto, relações intensas e caóticas. 3. Transtorno de personalidade histriônica. Características centrais: necessidade constante de atenção,
emocionalidade superficial e intensa, comportamento sedutor ou teatral, busca de validação externa, sugestibilidade elevada, dramatização das experiências. Funcionamento clínico. O funcionamento histriônico se organiza em torno da necessidade de ser visto e reconhecido. O outro é fonte de validação emocional e identitária. A afetividade tende a ser expressa de forma exagerada, mas pouco profunda. Como identificar na prática? Necessidade constante de ser o centro das atenções, expressão emocional exagerada, comportamento sedutor em diferentes contextos, mudanças rápidas de emoção, fala carregada de dramatização. Manifestações típicas: crises emocionais teatralizadas, sedução social constante, desconforto quando não é notado, relatos emocionalmente exagerados, busca constante por aprovação. Síntese clínica: dependência de validação externa, expressão emocional superficial e teatralizada, identidade regulada pelo olhar do outro. 4. Transtorno de personalidade narcisista. Características centrais: grandiosidade, necessidade de admiração, baixa empatia, sensibilidade à crítica, fantasias de sucesso ou poder, sentimento de superioridade. Funcionamento clínico. O funcionamento narcisista se organiza em torno da manutenção de uma autoimagem idealizada. O outro funciona como espelho de validação. Qualquer ameaça à imagem gera instabilidade emocional. Como identificar na prática? Necessidade constante de reconhecimento, reações intensas a críticas, tendência a se colocar em posição superior, dificuldade em reconhecer limites do outro, exploração de relações para validação pessoal. Manifestações típicas: discurso de superioridade, desvalorização de outras pessoas, busca por status ou reconhecimento, sensibilidade extrema à rejeição, relações utilitárias. Síntese clínica: manutenção de self grandioso, dependência de validação externa, baixa empatia estruturada. Síntese final do grupo B. Transtorno antissocial. Núcleo do funcionamento: instrumentalização do outro. Manifestação principal: ausência de empatia e culpa. Transtorno borderline. Instabilidade. Núcleo do funcionamento: instabilidade afetiva. Manifestação principal: relações caóticas e intensas. Transtorno histriônico. Núcleo do funcionamento: busca de atenção. Manifestação principal: dramatização emocional. Transtorno narcisista. Núcleo do funcionamento: autoimagem grandiosa. Manifestação principal: necessidade de admiração. Formulação central: o grupo B não se organiza apenas por drama ou intensidade, mas por diferentes modos de dependência e relação com o outro. Antissocial: uso do outro. Borderline: instabilidade com o outro. Histriônico: busca do olhar do outro. Narcisista: necessidade de validação do outro. Grupo C: transtornos ansiosos, evitativos ou controladores. O grupo C reúne transtornos de personalidade marcados por ansiedade, insegurança, necessidade de controle ou dependência afetiva. Diferente dos grupos A e B, aqui o eixo central não é a estranheza nem a impulsividade, mas a tentativa de evitar angústia através de controle, submissão ou esquiva. Esses indivíduos são frequentemente descritos como ansiosos, inseguros, dependentes, evitativos, rígidos ou controladores. 1. Transtorno de personalidade dependente. Características centrais: necessidade excessiva de cuidado, dificuldade em tomar decisões sozinho, medo de separação ou abandono, comportamento submisso, baixa autonomia emocional, busca constante de apoio. Funcionamento clínico: o funcionamento dependente se organiza em torno da incapacidade de sustentar a autonomia psíquica. O outro é vivido como suporte necessário para existir emocionalmente. A separação gera intensa angústia. Como identificar na prática? Dificuldade em decisões simples sem ajuda, submissão em relações interpessoais, medo intenso de ficar sozinho, tolerância a relações abusivas por medo de abandono, necessidade constante de aprovação. Manifestações típicas: dificuldade em encerrar relacionamentos, aceitação de situações humilhantes para evitar separação, busca constante por orientação, insegurança extrema diante de escolhas, sensação de incapacidade pessoal. Síntese clínica: dependência emocional estruturante, baixa autonomia psíquica, medo de separação como eixo organizador. 2. Transtorno de personalidade esquiva, evitativa. Características centrais: inibição social, medo de rejeição ou crítica, baixa autoestima, evitação de situações sociais, desejo de vínculo com medo de contato, hipersensibilidade à avaliação negativa. Funcionamento clínico: o funcionamento esquivo se organiza em torno da evitação da dor social. O sujeito deseja vínculo, mas evita o contato por medo da rejeição. Há conflito entre desejo e defesa. Como identificar na prática?
Evita eventos sociais, dificuldade de iniciar relacionamentos, interpretação negativa antecipada do outro, isolamento por insegurança, sofrimento pela solidão, apesar da evitação. Manifestações típicas: recusa de convites sociais, ansiedade intensa em interações, sensação constante de inadequação, medo de ser ridicularizado, isolamento com sofrimento subjetivo. Síntese clínica: conflito entre desejo de vínculo e medo do outro, evitação como defesa contra a rejeição, sofrimento interno significativo. 3. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Características centrais: perfeccionismo excessivo, rigidez cognitiva e comportamental, necessidade de controle, preocupação com ordem e regras, dificuldade de delegar tarefas, excesso de responsabilidade. Funcionamento clínico: o funcionamento obsessivo-compulsivo se organiza em torno do controle como defesa contra a ansiedade. O mundo precisa ser previsível para que o sujeito se sinta seguro. A flexibilidade é vivida como ameaça. Como identificar na prática? Rigidez em rotinas e regras, dificuldade em aceitar mudanças, excesso de planejamento, foco exagerado em detalhes, dificuldade em delegar tarefas. Manifestações típicas: perfeccionismo paralisante, excesso de trabalho, dificuldade em lazer ou relaxamento, moralismo rígido, preocupação constante com ordem e desempenho. Síntese clínica: controle como defesa central contra a angústia, rigidez psíquica e comportamental, dificuldade de flexibilidade e espontaneidade. Síntese final do grupo C: transtorno dependente, núcleo do funcionamento, submissão ao outro. Manifestação principal: medo de separação. Transtorno, esquiva. Núcleo do funcionamento: evitação do outro. Manifestação principal: medo de rejeição. Transtorno obsessivo-compulsivo. Núcleo do funcionamento: controle do mundo. Manifestação principal: rigidez e perfeccionismo. Formulação central: o grupo C não se define apenas por ansiedade, mas por 3 estratégias defensivas centrais frente à angústia. Dependente: entrega ao outro. Esquiva: afastamento do outro. Obsessivo: controle do mundo. Fechamento geral dos clusters A, B e C. Os 3 grupos representam diferentes modos de organização da relação do sujeito com o outro e com a angústia. Grupo A: afastamento e estranheza. Grupo B: intensidade e instabilidade. Grupo C: controle, medo e evitação.